Você já ouviu falar da volta de Jesus? Será que podemos saber quando isso vai acontecer? Será que o tempo que vivemos pode nos dar alguma pista? Fique com a gente e vamos descobrir isso juntos. Essa é a playlist, uma lista de reprodução da Palavra de Deus. E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Marcelo Nascimento falando e hoje estudaremos um assunto muito relevante para os nossos dias e que nos traz muita esperança. Mas antes, quero lhe pedir um favorzão. Inscreva-se no canal, ative as notificações e siga a gente lá nas redes sociais, tá bom? Bem, se tem uma crença comum entre os cristãos é o tema da volta de Jesus. Aliás, foi o próprio Senhor Jesus que fez essa promessa, está lá no livro de João, capítulo 14, verso 1 a 3. E eu queria ler junto com você esse texto. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Bem, essa é uma promessa maravilhosa do texto bíblico, uma promessa feita pelo próprio Senhor Jesus do seu retorno. Ele iria para o céu, mas voltaria para nos buscar. Agora, a pergunta que eu faço para a gente começar a nossa discussão hoje é: como podemos saber o tempo do seu retorno? Será que é possível? Certa vez, no Monte das Oliveiras, Jesus falou para os seus discípulos sobre um tempo em que Jerusalém seria cercada e destruída por um exército. E Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra nessa história que ele conta, nessa profecia que ele dá. E esse episódio, de fato, aconteceu mais tarde, no ano 70 depois de Cristo, quando Tito, um general romano, ele invadiu Israel e cercou toda a cidade. Flávio Josefo é um historiador judeu que testemunhou esse fato, porque ele viveu lá no primeiro século, ele viu todos esses eventos, e ele descreveu os efeitos desse cerco dos romanos na cidade de Jerusalém. Aproximadamente 97 mil homens, segundo Flávio Josefo, foram feitos prisioneiros, e 1.100.000 homens foram mortos naquele dia. A situação foi tão cruel que Flávio Josefo contou uma história sobre uma situação, ele relata, de uma mulher judia que cozinhou o próprio bebê para comer por causa da intensa fome que estava naquele momento, naquela época, por causa do cerco dos romanos em Jerusalém. Obviamente, os discípulos eles ficaram horrorizados com essa cena. Jesus falando sobre a destruição de Jerusalém, como isso poderia acontecer? Obviamente, na cabeça dos discípulos, um acontecimento assim seria certamente o fim do mundo. Isso lá está registrado no livro de Mateus, capítulo 24, verso 12. Aliás, todo o capítulo 24 é a descrição de Jesus, esse sermão profético de Jesus sobre o tempo do fim. Então os discípulos eles perguntaram para Jesus assim: Senhor, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda? Isso está lá em Mateus 24, verso 3. Os discípulos eles fizeram duas perguntas diferentes para Jesus. A primeira pergunta era: quando sucederão essas coisas? A segunda pergunta era: que sinal haverá da tua vinda? Em outras palavras, eles estavam preocupados com perguntas sobre o que e quando. E em sua resposta, Jesus juntou os dois eventos. Ele falou sobre os eventos que levariam à destruição de Jerusalém no ano 70, mas também esses eventos eles eram uma miniatura do que aconteceria antes da segunda vinda de Jesus. Por isso ele misturou os dois assuntos. Mas antes da gente continuar, é importante ter duas coisas em mente. Primeiro, nós vamos estudar agora alguns sinais sobre a volta de Jesus. Só que nenhum sinal por si só, ele nos diz que estamos no tempo do fim, ok? A questão é que quando a gente vir todos os sinais acontecendo e de maneira mais intensa do que normalmente é, aí nós saberemos que o fim está próximo. E segundo ponto, nós precisamos nos lembrar que ninguém sabe nem o dia e nem a hora da volta de Jesus, uma vez que o próprio Cristo disse isso. Ninguém sabe o dia e a hora. Então nós vamos partir do pressuposto de que nós não temos uma data específica para a volta de Jesus, mas nós temos sinais intensos que estão acontecendo, e vamos ver agora na Bíblia, que nos apontam a volta de Jesus. Mas lembre-se do tema que nós já estudamos, o tema passado, sobre a estátua de Nabucodonosor, a pedra, a sucessão de reinos e o último sinal, que é a pedra que derruba toda a estátua. Você lembra que nós estamos na parte dos pés misturado com barro e ferro, não é? Isso significa que o próximo passo não é um reino mundial, mas é a pedra que significa, o que simboliza a volta de Jesus, e ela então será o próximo passo. Então nós, pela profecia que estudamos no último tema, já nos aponta para um tempo do fim, para um período que nós já estamos vivendo. Só que agora eu quero estudar com você um pouquinho mais do que Jesus disse sobre os sinais da sua volta. Bem, Jesus não deu nenhuma data para a sua vinda, mas ele falou sobre sinais que nos permitem saber quando ela está próxima. E esses sinais incluem religião,
política, natureza e também a própria sociedade. Vamos então examinar os sinais que a Bíblia apresenta e o próprio Jesus disse sobre a proximidade da sua vinda. Primeiro, sinais na religião. Mateus 24, verso 24 diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. À medida que o fim se aproxima, Jesus alerta para o surgimento de falsos cristos, falsos profetas. Pessoas que se levantam e dizem assim: venham, me sigam, eu sou o Messias. Pessoas como, por exemplo, Jim Jones, que era líder de uma igreja popular em São Francisco, na Califórnia, lá nos Estados Unidos. Ele levou os membros da sua seita para uma floresta onde quase 1000 pessoas se mataram, morreram por causa dessa seita. Outro líder de seita também foi um homem bem famoso, conhecido como David Koresh. Ele disse que era o Cordeiro de Deus. Havia também um outro homem chamado Marshall Applewhite. Ele acreditava que uma nave espacial viria e transportaria seus seguidores até um cometa onde receberiam novos corpos. No entanto, esse movimento também terminou com um suicídio em massa. E esses exemplos que citei foram só nos Estados Unidos, mas isso se espalha pelo mundo inteiro. E nós temos inclusive aqui no Brasil uma pessoa que se intitula Jesus Cristo. Outro ponto que a Bíblia nos diz é sobre guerras. Olha o que diz Mateus capítulo 24, verso 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. É claro que nenhuma guerra isolada ela constitui um sinal da vinda de Jesus. Lembra que eu falei no começo? São os sinais todos juntos e de maneira mais intensa. Mas as palavras de Jesus indicam que perto do fim haverá conflitos numa escala global sem precedentes. Mateus 24, verso 7 diz o seguinte: porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Só para você ter uma ideia, o século XX foi o mais sangrento da história. Houve 165 conflitos armados, houve pelo menos 160 milhões de mortes causadas por guerras no século XX. Foi o primeiro século da história onde tivemos guerras numa escala global, como por exemplo a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Agora pensa no século XXI, o tempo que vivemos. Já estamos num período em que essas guerras que a gente ouve falar em filmes, em histórias, talvez do nosso avô, bisavô, da Segunda Guerra, isso já é algo do passado, porque só no século XXI nós já tivemos a Guerra do Congo, além da Guerra do Iraque, Afeganistão, Somália, Chechênia, Líbia, entre outros países, isso só no século XXI. Uma nova guerra tem surgido, que é o terrorismo. Ataques têm acontecido em vários países e deixam o mundo refém, deixam o mundo com medo. Infelizmente essa profecia tem se cumprido de maneira dolorosa para o mundo. Outras coisas que podemos ver são sinais na natureza, tanto no ser humano em si, quanto na natureza em geral. Animais, flora, fauna. Você tem notado coisas estranhas acontecendo na natureza? Parece que ela está fora de controle, não parece? Veja o que diz Mateus capítulo 24, verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Parece estranho a gente falar sobre fome em algumas realidades quando a obesidade é um dos problemas de saúde mais comuns. Porém, ainda há muitos lugares em que milhões de pessoas morrem de fome. Para você ter uma ideia, a Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas estima que 793 milhões de pessoas sofrem de fome em todo o mundo. Isso dá quase 13% da população mundial. Dá mais ou menos, para você ter uma ideia, 21 mil pessoas por dia morrendo de fome, cerca de 7,7 milhões de pessoas morrendo por ano. Jesus disse que haveria pestes e epidemias. O que é uma peste? Peste é uma doença que pode afetar plantas, o ambiente ou também seres humanos. Atualmente, aviões agrícolas sobrevoam lavouras e despejam toneladas de venenos tentando se livrar de pestes nas plantações. Existem as doenças também. Você já ouviu, por acaso, epidemias que desafiam profissionais de saúde? Antes que se encontre uma solução para uma doença, já aparece outra em seguida. Aliás, nós estamos vivendo isso bem agora, né, com o coronavírus. A Bíblia também nos diz, no texto que nós acabamos de ler, que haverá terremotos em vários lugares. Por exemplo, no terremoto que atingiu a China em 2008, 70 mil pessoas morreram e 18 mil pessoas nunca foram encontradas. Em 2010, o Haiti foi abalado por um terremoto onde pelo menos 220 mil pessoas morreram. Além disso, nós temos deslizamentos de terra, avalanches, tsunamis, tornados, erupções vulcânicas que quebram todos os recordes de desastres naturais. A natureza, de fato, ela está gritando. Mas nós temos outros sinais que a Bíblia apresenta para a gente. São sinais na sociedade. Depois de falar do mundo natural, Jesus fala sobre o estado da sociedade. Olha o que diz Mateus
capítulo 24, verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, poucas pessoas esperavam pelo dilúvio. As pessoas tiravam sarro de Noé, chamando de louco, de fanático, de radical. Mas Mateus capítulo 24, verso 38 afirma: pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. O que significa dizer que eles comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento? Significa que a vida seguiu seu curso normal, o curso de sempre. As advertências de Noé para o povo tinham pouco impacto. Falando sobre o tempo do fim, o apóstolo Paulo disse que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Veja o que diz em 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 a 4. Mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Vivemos numa sociedade em que a imoralidade é exibida na televisão todos os dias. A pornografia, por exemplo, está a um clique de distância das crianças. Casamento em ameaça, ruptura familiar, etc. Sem contar que nós vemos histórias cada vez mais frequentes de pessoas que entram em escolas, cinemas, shoppings, fábricas, atirando para todo mundo e para todo lado que vê pela frente. Um outro sinal que a Bíblia apresenta é sobre a incerteza econômica, sobre a parte da economia. Olha o que diz Tiago, capítulo 5, do verso 1 a 3. Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nesse tempo do fim, vocês ajuntaram tesouros. Por quanto tempo você acha que o sistema econômico mundial continuará funcionando como funciona agora? Já parou para pensar? Países devem para todo mundo, dívida externa impagável, inflação nas alturas, aumento de impostos, entre outras coisas que têm complicado a vida de muita gente, talvez de você que está me assistindo também. O que Deus está tentando dizer com tudo isso? Eu fico pensando que todos esses sinais que a Bíblia apresenta, que o próprio Cristo trouxe em seu sermão profético no livro de Mateus capítulo 24, verso 25, ele está dizendo em outras palavras para nós: esteja pronto, fique pronto para a minha volta. Pense nos sinais da segunda vinda de Jesus que ele mesmo deu ali no texto bíblico. Falsos cristos e falsos profetas, cumprido. Guerras e rumores de guerras, cumprido. Fome, pestes, terremotos em todos os lugares, cumprido. Imoralidade, lares destruídos, violência por todo lugar e incerteza econômica, cumprido. As predições de Jesus em Mateus 24 são tão claras e atuais como é o noticiário da manhã que a gente assiste. As manchetes revelam que a profecia está sendo cumprida diante dos nossos olhos. Podemos dizer com certeza que Jesus está voltando. Jesus disse em Mateus 24, verso 33, assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo, às portas. Mas será que nós estamos prestando atenção nos sinais de aviso? Veja, no dia 5 de fevereiro do ano de 62, exatamente ano de 62, um grave terremoto aconteceu na cidade romana de Pompeia, que está localizada lá na Itália. Acredita-se que foi entre 5 ou 6 pontos na escala Richter, provocando um caos na cidade. Templos, casas foram destruídas, pessoas morreram, muitas pessoas se machucaram. Mas nesse terremoto muitas pessoas aproveitaram para ir embora de Pompeia, para sair de Pompeia e mudar de lugar. Contudo, muita gente decidiu ficar. E no ano de 79, o Monte Vesúvio explodiu, enterrando na história a cidade de Pompeia. Lucas capítulo 24, verso 31 diz assim para a gente: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente. Falando ainda sobre a volta de Jesus e o tempo de seu retorno, o apóstolo Pedro escreve no livro de 2 Pedro, capítulo 3, o verso 9 e 10. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão.
Naquele dia os céus passarão com um grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Agora mesmo diante dos sinais que temos estudado na Bíblia e visto ao nosso redor no próprio noticiário, Lucas capítulo 21, verso 28, nos dá uma promessa e uma certeza e uma esperança no coração. Acompanhe comigo. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. A partir desse momento se cumprirá a promessa de Jesus de não haver mais morte, mais choro ou dor. Por isso devemos nos preparar para a sua vinda. Jesus ainda não voltou, mas muita gente não está preparado para esse dia. Talvez não está preparado por não querer se preparar. Talvez por nem saber disso, ou simplesmente porque está distraído com a própria vida. Mas eu quero contar uma história para você. Um general certa vez cercou uma cidade lá na Grécia e, fechado o cerco, ele enviou um mensageiro ao rei daquela cidade, perguntando de que modo ele seria recebido, como amigo ou como inimigo. A resposta foi: olha, eu vou pensar e depois eu vou lhe dizer a resposta. O general que comandava o cerco imediatamente mandou outro emissário para aquele rei dizendo o seguinte: ok, enquanto você vai pensando aí, eu vou entrando como inimigo, tá bom? Essa história ilustra e ensina que enquanto negligenciamos o preparo, o tempo está passando. E hoje é o tempo para você se preparar. E pelo fato de você estar assistindo esse vídeo, você já está dando um primeiro passo para esse preparo, que é conhecer mais a Bíblia e conhecer mais de Jesus. Por isso eu quero desafiar você. Não perca nenhum vídeo da série Playlist. Vamos aprofundar juntos no estudo da Palavra de Deus. Vamos nos apaixonar mais por Jesus. E assim, a gente preparar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, para quando Jesus voltar, a gente estar de braços abertos recebendo Ele, louvando a Jesus, louvando a Deus, falando assim: Senhor, que maravilha que o Senhor está voltando. Eu sonhava em estar contigo, eu sonhava em ir para o céu, sair desse mundo e começar uma nova história onde não haverá mais morte, mais luto, nem pranto, nem dor. Essa é a promessa bíblica. Se você estiver preparado, Jesus vai voltar. Se você não estiver preparado, Jesus vai voltar do mesmo jeito. O que você está esperando para se preparar para a volta de Jesus? A história nos mostra, sinais são apontados por Jesus. É só ligar nossa televisão e ver os sinais acontecendo. A gente percebe que algo está prestes a acontecer. O mundo não pode piorar cada vez mais e nada acontecer. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus foi para o céu. Ele fez uma promessa de voltar. Que cabimento teria Jesus morrer na cruz, Jesus resgatar o ser humano do pecado e da morte? Só que deixar a gente aqui. Jesus vem para fazer o resgate, Jesus vem para buscar você, só que você precisa estar preparado. O que você acha desse desafio que eu estou propondo para você? Você topa? Se você topa o desafio de se preparar para a volta de Jesus, continuar estudando a Bíblia, aqui na nossa série Playlist, eu queria convidar você para fazer uma oração nesse momento. Você poderia fechar os seus olhos para a gente orar juntos? Pai querido nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, de poder perceber e ler e ouvir as palavras de Jesus escritas aqui no livro sagrado, apresentando sinais para a gente se preparar para a volta de Jesus. Pai querido, nos ajude a gente cada vez mais estudar a Bíblia, nos apaixonar mais por Jesus Cristo, amar a sua vinda e esperar por ela e se preparar pela vinda de Jesus, onde esse mundo de dor, de caos, de tristeza, de choro, de lágrimas, ele possa passar e a gente viver uma nova história, num novo mundo, numa nova situação onde não haverá mais tristeza e nem lágrimas. Abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo, para que ela possa se preparar para aquele grande dia e ver Jesus voltar. E não só ver, mas subir com Jesus e viver a eternidade ao lado do Senhor. Essas bênçãos te pedimos, Pai querido, no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. As profecias do fim já estão se cumprindo. Logo vamos ver Jesus nas nuvens com poder.
foram pra com Ele morar. Ele está voltando, voltando com poder, pra dar fim ao mal que existe. Nunca mais irei chorar, viveremos com Jesus. Não vai demorar, o mal não mais existirá. Toda lágrima, meu Deus, vai enxugar. Quero professar pra com Ele morar. Sei que não vai demorar, nosso Mestre irá voltar. Voltando, voltando pra buscar aqueles que escolhidos foram pra com Ele morar. Ele está voltando, voltando com poder, pra dar fim ao mal que existe. Nunca mais irei chorar, viveremos com Jesus. Nas nuvens eu verei meu Senhor, morarei com Cristo, meu pastor. Ele está voltando, voltando pra buscar aqueles que escolhidos foram pra com Ele morar. Ele está voltando, voltando com poder, pra dar fim ao mal que existe. Nunca mais irei chorar, viveremos com Jesus. Viveremos com Jesus. É isso aí, pessoal. Obrigado por sua companhia, a gente está juntos nesse vídeo. Mas antes de terminarmos, eu gostaria de pedir para você compartilhar esse vídeo, inscrever-se no canal, ativar as notificações e espalhar para o maior número de pessoas que você conhece. Tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.